E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dentro do nosso podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Brenda e eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo para a gente poder conversar, refletir e fazer trocas que agregam e façam sentido para as nossas vidas. E, gente, no episódio de hoje eu quero conversar sobre algo que aconteceu comigo essa semana, que fez com que eu pensasse muito e ao mesmo tempo me deu muita satisfação em ver que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando, que coisas que eu fazia antigamente eu não tenho feito mais, que eu mudei alguns comportamentos. Então eu vim compartilhar com vocês porque talvez seja algo que vocês também estejam fazendo ou que vocês já fizeram. Então eu espero que faça sentido para vocês também. Essa semana eu precisei desacelerar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter rotina. E quando geralmente a minha rotina é quebrada, eu fico muito frustrada, eu fico muito chateada. Então eu gosto de ter claro o que eu vou fazer, os meus objetivos do dia, as tarefas que eu vou fazer no dia, eu gosto muito disso. Eu até falei no episódio passado sobre a questão de eu ter a minha agenda, eu colocar na minha agenda os hábitos que eu quero fazer, as coisas que eu preciso fazer. Então é algo que eu gosto muito. E quando foi para mim começar a montar a minha agenda, montar a minha rotina, a primeira pergunta que eu me fiz é: qual que é a pessoa que eu quero me tornar? Quem é a pessoa que eu quero ser? E o que essa pessoa faz? Então eu comecei a criar hábitos, desenvolver coisas que me aproximassem dessa versão e comecei a fazer coisas que essa minha versão do futuro que eu desejo ser faria. Então, eu coloquei na minha agenda várias coisas que eu queria fazer, vários hábitos que eu queria desenvolver. E naturalmente todos os dias eu faço isso. Eu acordo de manhã, eu planejo meu dia, tem hábitos, tem coisas que eu faço todos os dias, assim, religiosamente. E tem outros que não, é uma vez outra, uma vez não, como por exemplo, gravar aqui pro episódio, gravar pro canal também, gravar pro Instagram e demais coisas. Então, assim, eu criei essa rotina, eu criei esses hábitos, são coisas que eu preciso fazer. Só que o que aconteceu essa semana? Eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava com TPM, estava com cólica, estava com o corpo muito ruim. E emocionalmente eu também não estava muito bem. Essa semana foi uma semana que eu senti muita saudade do meu pai, eu estava pensando em várias coisas, estava muito ansiosa, com muita coisa na cabeça. Então, eu não sei que dia exatamente, mas eu acho que foi na terça-feira ou na segunda-feira. Eu acordei como de costume e eu fui planejar o meu dia. Planejei meu dia, as coisas que eu ia fazer e coloquei tudo o que eu ia fazer naquele dia. Só que aí no decorrer do dia, eu parei e pensei, eu não tenho condições para fazer essas coisas todas. Não vou conseguir fazer, eu não tô bem, eu tô passando mal, tô sentindo dor, emocionalmente também eu não tô legal. Eu não vou ter condição de fazer isso, eu vou ter que priorizar algumas coisas e outras coisas eu vou ter que deixar de fazer. E aqui entra um ponto muito, muito importante mesmo, para qualquer coisa na vida, que é o autoconhecimento. Nesses momentos, que nem essa situação, essa experiência que eu vivi essa semana, foi muito importante eu me conhecer, eu saber diferenciar a preguiça, sabe? Porque tem dias que a gente realmente tá com preguiça, que a gente não quer fazer, que é desânimo mesmo, e diferenciar de você realmente não estar bem emocionalmente ou fisicamente. Então, eu ter desenvolvido essa habilidade de me conhecer, de saber reconhecer o que é preguiça e o que realmente é um cansaço, um desgaste, algo que precisa de atenção, que precisa de um tempo, foi muito importante, porque eu consegui parar e observar que eu tô com preguiça? Não, não tô com preguiça, eu realmente tô passando mal, eu realmente não tô bem, eu preciso de uma pausa, eu preciso de um descanso. E o que eu decidi fazer? Eu falei, não, tá, vou fazer as coisas que são importantes. Eu lembro que eu treinei, eu li, fiz outras coisas, mas acho que eu cumpri 50% do que estava na minha agenda. O restante eu não fiz. Falei assim, eu vou fazer só o que é importante, o que eu preciso. Principalmente a questão do treino, a questão da corrida. Foi na segunda-feira mesmo, porque foi o dia que eu fui correr. E eu fui correr porque isso para mim hoje em dia é essencial, principalmente para os objetivos, para os resultados que eu quero conquistar. E porque todas as vezes que eu corro, que eu treino, eu me sinto melhor, emocionalmente eu fico melhor, fisicamente eu fico melhor. Então eu separei algumas coisas que eu tinha que fazer e as outras coisas eu falei,
deixa pra lá. Não vou fazer, outro dia a gente faz. E eu me permiti descansar. Eu me permiti, sabe, ter aquele momento de descanso, de ficar na minha. E eu passei a tarde inteira, a noite inteira, assistindo série. Eu comecei uma série, eu maratonei ela inteira, eu terminei ela no mesmo dia. E eu fiquei pensando, porque se fosse algum tempo atrás, eu faria provavelmente duas coisas. Ou eu me forçaria a fazer, mesmo não estando bem, mesmo estando mal, passando mal, com cólica, emocionalmente abalada, ou então eu realmente não faria nada, mas no final do dia eu ia ficar me culpando. Ai, mas você não fez, você é uma fracassada, você jogou tudo pro ar. E essas seriam as duas reações que eu teria, porque eu já fiz isso, gente. Já teve momentos que eu não estava bem, e aí eu peguei e simplesmente não fiz, e depois falei, já que eu não fiz, eu não vou fazer mais nada também. E já teve outros momentos que eu me forcei a fazer, e no outro dia eu acordei pior, e acabou que eu não consegui fazer mais nada, porque eu me desgastei demais. E eu parei pra pensar, falei, nossa, que coisa boa, porque eu finalizei o dia e eu não fiquei me culpando, sabe? Eu não fiquei me julgando, falando, ai, que você não fez, ai, que isso, jogando a culpa. Eu não fiz nada disso. Eu terminei meu dia em paz. Falei, beleza, hoje eu não consegui fazer, mas amanhã eu vou levantar e vou fazer as coisas que eu me propor a fazer. E foi isso que eu fiz. No outro dia eu ainda não estava muito bem, mas eu fui lá e fiz 90% das coisas que eu me propus a fazer. Na quarta, da mesma forma e assim por diante. E uma coisa que geralmente as pessoas fazem, e eu falo porque eu já fiz isso também, é porque às vezes você tem um dia ruim e quando você tem essa reação de se forçar a fazer ou de você não fazer e desistir e depois se culpar, aí às vezes você tem um dia ruim, você às vezes furou a dieta, você às vezes não foi treinar e você fala, já que eu não fui treinar, eu não vou treinar a semana inteira. Sabe, transformar um dia ruim numa semana ruim, num mês ruim, e eu fazia muito isso. E aí no final do dia eu parei e falei, nossa, que coisa boa, que eu não fiz isso. E hoje, principalmente, eu tô pensando ainda mais sobre isso, porque se fosse algum tempo atrás, gente do céu, agora eu estaria ou debruçada no sofá sem fazer nada, ou então eu estaria me culpando, me julgando por ter desistido, sabe, por ter fracassado. E entender que disciplina não é você fazer tudo todos os dias, mas perceber que às vezes você também não está bem e que você pode se dar uma pausa, é muito importante. A disciplina realmente é isso. Quando você entende isso, tudo muda. E aqui entra outro ponto também que eu fiquei pensando muito sobre isso, que é a questão da comparação. Já conversei até com vocês em outro episódio que hoje em dia com as redes sociais é muito fácil a gente se comparar, porque a gente vê tudo, né? Tá tudo exposto aí. E eu lembro muitas vezes de acompanhar algumas pessoas e às vezes a pessoa falar assim, eu tô com cólica, eu tô passando mal, mas eu vou treinar mesmo assim, mas eu vou fazer mesmo assim. E se eu não tivesse desenvolvido essa maturidade, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, eu provavelmente, se eu tivesse, na segunda-feira, se eu tivesse abrido meu Instagram e visto uma pessoa, às vezes com cólica, passando mal e falando que ia treinar mesmo assim, treinando mesmo assim, eu teria me comparado horrores. Eu teria virado e falar assim, nossa, você é muito fraca, você é muito franga, a menina lá tá fazendo, por que você não tá fazendo também? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da comparação. Eu sempre fui muito de me comparar com as outras pessoas. Hoje em dia, eu filtrei muito, sabe? Até deixei de seguir algumas pessoas por conta disso, para ter cuidado mesmo, para não ficar me comparando, me cobrando demais, porque nas redes sociais a gente só vê o que a pessoa quer mostrar. A gente não sabe quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os limites daquela pessoa. A gente sabe os nossos limites. E a gente tem que ter em mente que nós estamos construindo a nossa vida e não a vida do outro. Então você não precisa criar hábitos ou cumprir com hábitos que as outras pessoas estão fazendo, porque o que elas estão fazendo é para a vida delas, é para os objetivos delas. Você tem que cumprir, você tem que fazer aquilo que faz sentido para você, para a vida que você quer construir. Então, para você também lidar com essa questão da comparação, é muito importante você ter este autoconhecimento, você saber onde você quer chegar, quem você quer se tornar. Porque quando você sabe isso, quando você sabe os hábitos que você precisa ter, as coisas que você precisa fazer,
Sabe, às vezes você sabe o que você precisa abrir mão e o que você não precisa abrir mão é muito mais fácil, porque você não vai ficar se cobrando tanto, se comparando tanto com as outras pessoas, porque você tem a maturidade de olhar e falar, nossa, ela tá fazendo só porque ela faz porque ela tem uns objetivos dela. O meu objetivo não é esse. Então tá tudo bem, eu não vou fazer. E assim, é muito bom mesmo você poder olhar para uma situação que nem eu tô olhando agora e poder ver que você tá amadurecendo, sabe? Que você tá mudando, porque eu jamais faria isso. Eu me cobrava muito, eu me julgava muito. Eu era, acho que fala assim, a minha pior inimiga era eu mesma. Se eu cometesse um erro, eu mesmo me julgava, eu mesmo me crucificava, tacava pedra em mim, falava, ai, você não vale nada, você não dá conta de nada, você é muito fraca, por isso que você não tem nada. Sabe, eu era esse tipo de pessoa. E quando você começa a aprender, a se conhecer, quando você começa a desenvolver habilidades, né? É muito bom, porque você vai mudando comportamentos e você percebe essa mudança de comportamentos. E hoje eu queria mesmo era compartilhar essa experiência com vocês, de, sabe, se você não está bem, se você está passando por um momento difícil, seja emocional, seja física, é muito importante que você saiba, né, diferenciar quando realmente é preguiça, é falta de vontade e quando realmente você não está bem. E quando você não estiver bem, não tem problema nenhum você dar uma pausa. Não tem momento, não tem problema nenhum você, sabe, falar, calma aí, eu não preciso fazer isso tudo hoje. Hoje eu vou ficar mais de boa, hoje eu vou ficar mais tranquila, amanhã eu faço. Vida de criador de conteúdo não é fácil. Tava aqui gravando, deu o armazenamento cheio, corri, apaguei algumas coisas ali, espero que dê para me finalizar aqui com vocês, sem parar de gravar novamente. Mas como eu estava falando para vocês, quando você não estiver bem, não tem problema dar uma pausa, não tem problema você se permitir descansar também. Porque o descanso, ele também pode ser consciente, ele pode ser intencional e ele também faz parte. Então, essa experiência para mim essa semana, ela deixou isso de aprendizado. Que um dia ruim não significa que a minha semana inteira vai ser ruim, que o mês inteiro vai ser ruim, que tudo bem você não se sentir bem às vezes, e você ter esse momento de pausa, esse momento de descanso. O que você não pode fazer é você abandonar tudo, é você desistir de tudo. Não tô bem? Tá, beleza, não vou fazer isso hoje, mas amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou continuar. Porque isso que é construir uma rotina, construir uma vida que você gosta, uma rotina que você gosta, é sobre isso, é sobre você adaptar. Um dia você não tá bem, você se permitir descansar, mas no outro dia você vai lá e faz novamente. Então você ter isso em mente é muito importante, é muito bom, é muito gratificante também, principalmente quando você percebe, como eu disse, hábitos que às vezes você tinha, coisas que você pensava, comportamentos que você fazia, coisas que você jamais também faria e agora você tá fazendo, você tá mudando. É muito bom quando isso acontece. Deu armazenamento cheio de novo, mas para finalizar, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, que te ajude de alguma forma, que te faça refletir sobre se permitir ter momentos de pausas, reconhecer as suas limitações e te ajude a não desistir. Se você não tá bem hoje, dá uma pausa, se permita descansar, mas amanhã você pega, levanta e começa de novo. Eu espero que tenha te ajudado, se fez sentido para você, deixa seu comentário aqui abaixo, compartilhe com a pessoa que também precisa ouvir isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.